Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Rocketman, filme dirigido pelo Dexter Fletcher e conta um pouco a história do Elton John. Bora lá? Como de praxe, uma sinopsezinha rápida. Rocketman vai acompanhar a vida do cantor e compositor Elton John, desde a sua infância até um determinado momento ali da década de 70, 80, que ele procura uma clínica de reabilitação. O filme é um musical e ele busca abordar questões mais pessoais da vida dele, pensando em temáticas e não um recorte super fiel de ano a ano da vida do cantor. E a partir disso a gente começa a ver pessoas que rodaram a vida dele, como os pais, alguns amigos, alguns empresários, e como isso afeta ele de diversas maneiras. Como eu falei, é um filme que não se preocupa muito nessa questão super linear dos fatos. Na verdade, ele até brinca muito com isso, porque em certos momentos gera uma certa confusão na vida do Elton John que transpassa para o espectador, A gente fica um pouco perdido em qual momento ele está, ele não tem muito uma noção de tempo, e isso é bem interessante, porque o filme tem realmente essa preocupação de mostrando de maneira bem gradual como o Elton John começou a se perder nesse mundo das drogas, principalmente bebida e cocaína. E é um filme que não é nem um pouco chapa branca, pelo contrário, ele realmente procura mostrar os problemas e falar que, olha, ele passou por isso sim, ele teve esses problemas sim, e ele se envolveu com essas coisas. A narrativa ela é marcada por transições bem interessantes, como eu falei, é um musical, que são trabalhadas a partir das músicas, É um efeito que normalmente alguns filmes usam, daquela questão, a música contar uma parte da história, o que o personagem está sentindo. Mas como isso daqui é um musical, faz todo sentido, afinal de contas eles precisam externalizar os momentos cantando. E não só o Elton John faz isso, o personagem do Taron Egerton, mas todos os demais personagens também. Você tem vários momentos onde a mãe dele canta, o amigo dele canta, enfim, tem outras pessoas que estão ali cantando, e sempre com músicas emblemáticas que o Elton John cantou, e que fazem uma transição temporal interessante, sabe? Durante a dança da música você vê que tem uma mudança de tempo, tem uma mudança de ambiente, então é uma coisa muito fluida, muito legal, que o roteiro utiliza muito bem nessa questão da música para fazer essa transição narrativa. Em relação às atuações, obviamente o grande destaque do filme é o Taron Egerton como Elton John. Apesar dele não parecer fisicamente com o cantor, é muito interessante você ver a preocupação dele com várias questões. Você tem, por exemplo, o cara cantando de fato, o cara tocando piano, ele dança muito bem, essa entrega dessa parte mais musical do negócio funciona muito. E além disso, ele é um cara que consegue exprimir muito bem as emoções durante o filme. Que o filme, como eu disse, foca muito nessa questão mais dos problemas do Elton John, nessa questão mais pessoal, só que sem perder a grandeza do espetáculo que foi a vida dele, Ou melhor, que ainda é a vida dele porque ele está vivo. Mas tem muito essa preocupação de trazer tanto os momentos felizes, os momentos de euforia durante as canções, mas também os momentos tristes. E o personagem, na verdade o ator, o Taron Egerton, consegue entregar isso muito bem pra gente. Você vê que tem vários momentos que ele começa a desenvolver características do cantor, pequenos tiques, pequenas questões, expressões faciais e tal. E isso é muito bem trabalhado. E além disso, ele consegue muito bem transpassar pra gente essa montanha-russa de emoções. Chega em alguns momentos que, ele tá muito triste, você vê no olhar dele que ele tá triste, você vê que tem aquele olho meio marejado, mas ele precisa ir pro palco e aí ele muda a expressão, só que você vê que é aquela coisa de um sorriso amarelo, que ele não tá feliz de fato, mas ele tem que fazer aquilo. Então é muito interessante como o ator convence muito dessa confusão mental que era a vida do Elton John nessa época que o filme recorta. E dos outros personagens, outro que eu também gostaria de destacar é o Bernie, vivido aqui pelo Jamie Bell, que é o melhor amigo do Elton John, e que apesar dele ter um tempo de tela um pouco reduzido, pelo menos eu acho, é muito interessante ver esse lance de companheirismo que os dois têm, sabe? Você realmente compra essa ideia de que eles são grandes amigos, que eles têm uma relação, de fato, quase de irmãos e tal. E ele é responsável por algumas das cenas mais interessantes em questão de peso dramático. Ele tem diálogos muito fortes e muito importantes, sabe? Você compra mesmo essa ideia de, ele é o grande compasso moral do Elton John. Ele vai ser a bússola para o Elton John procurar melhorar e realmente ter esse desenvolvimento da carreira, porque você vê que é graças ao Bernie que o Elton John começou a crescer de fato e vice-versa, Então eles têm essa relação quase simbiótica. No entanto, os outros personagens são um pouco maniqueístas demais, sabe? Ou ele é muito bonzinho, ou ele é muito malzinho, principalmente os pais do Elton John, Em destaque principalmente para a mãe dele, vivida pela Bryce Dallas Howard,
né, que ela basicamente fez o personagem dela de Histórias Cruzadas. Uma mãe meio mesquinha, meio ambiciosa, que não liga pro filho, mas quando o filho começa a ter alguma coisa minimamente interessante, ela se preocupa no dinheiro dele. Então, assim, é uma personagem super rasa e que é quase a mesma personagem de outro filme. Então eu fiquei meio tipo, será que contrataram essa mulher só porque ela já fez um outro filme bom pra fazer a mesma coisa aqui? Não sei, fiquei com essa sensação. Porque ela realmente não acrescenta tanto nessa questão narrativa e dramática, porque é a mesma coisa e não tem essa questão sendo muito bem trabalhada em cima dela. Saindo um pouco dessa questão de roteiro e atuações, vale muito a pena falar da direção, que é um grande acerto desse filme. Na verdade, da direção e da fotografia, né? O filme, como eu falei, ele trabalha muito com transições super dinâmicas e tal, e é um filme super espalhafatoso, né? O que não dava pra esperar diferente sendo o filme do Elton John, né? É um filme que trabalha muito com essa questão realmente de tipo, o espetáculo que ele faz, a grandiosidade das coisas, de como quando começam a falar pra ele, tipo, seja você mesmo, ele então tá bom. Ele começa a jogar, sabe, aquelas roupas super bizarras que ele gosta de usar, essa megalomania dele, essa ambição que ele começa a ter de ter coisas incríveis e tal. E o filme sabe trabalhar isso muito gradativamente, de maneira bem interessante. É legal ver também como o filme sabe trabalhar, né, diversos planos que compõem muito bem as cenas, sabe? Você tem muito plano aberto para mostrar de fato, por exemplo, nas cenas de dança, todos os dançarinos de corpo inteiro fazendo a coreografia muito fluida, muito interessante. No entanto, você também tem momentos de primeiro plano, até primeiríssimo plano, quando é uma cena mais dramática, que precisa que o Taron Egerton, né, faça a curva dramática de fato, sabe? Aquele choro, aquela cara de angústia. O filme sabe trabalhar muito bem essa preocupação da fotografia nesse sentido. E curiosamente, a gente vê poucos momentos de show de fato, né? A gente não tem, né, o show sendo uma música inteira, um show inteiro, como a gente teve, por exemplo, em Bohemian Rhapsody, que você teve praticamente o Live Aid copiado. Aqui não, aqui a preocupação é mais em mostrar os momentos de como eles aconteceram. Por exemplo, o primeiro show que o Elton John faz nos Estados Unidos, a gente tem uma preocupação estética na hora da filmagem, né, que as coisas estão um pouco lentas, o som tá meio fora, assim, que é para mostrar que ele tá nervoso, mas quando ele começa a cantar, ele tem um domínio daquilo ali, né, e tem aquela coisa meio surreal que casa muito bem com o filme novamente, né, das pessoas flutuando, que começa a mostrar que ele tá com o poder da situação. E é legal ver como isso é feito visualmente, né, aquela coisa do me mostre e não me fale. O filme trabalha muito bem isso, né, essa noção, né, de trazer sentimentos a partir das cenas em si. Você tem nervosismo sendo trabalhado, enfim. É muito legal ver como tem esse controle muito grande da fotografia junto com a direção para trazer essa questão. E por fim, né, tem que falar da montagem e da direção de arte desse filme, que também são outros grandes acertos. A montagem, né, acaba sendo um pouco relacionada com essa questão da direção, obviamente, né, e vou basicamente falar só um pouco novamente do que eu já comentei, né, dessa questão de como é fluido a passagem de tempo, apesar de não ter uma especificidade de qual momento a gente está, né, mas que é bem trabalhado nessa questão dinâmica do filme. E obviamente, né, como eu falei, por um filme ser super espalhafatoso, né, essas transições, esses cortes dão liberdade para o filme, né, montagem do filme, trabalhar muito essa questão surreal, né. Por exemplo, você tem momentos que as coisas começam a girar muito loucamente, o Elton John voa, né, no momento do Rocketman, da música, né, e corta a explosão, faz com que ele caia em um outro lugar, ou então quando ele está girando ele acorda meio desnorteado em outro ponto. É muito legal ver que isso é muito bem inventivo e bem pensado mesmo para casar, né? Transição de momento, música e dança a partir da montagem. É muito bem pensado, eu gostei muito disso. E em relação à direção de arte, né, obviamente você tem um destaque, né, do figurino e da maquiagem, que são muito bem feitos aqui. Você vê essa gradação de tempo, principalmente, né, na questão de como os personagens envelhecem, mas também tem uma preocupação muito grande na estética de cores, né, cores e iluminação, na verdade. O primeiro número do filme já indica isso muito bem, porque você vê que tem vários personagens com uma cor lavada, né, os dançarinos estão dançando numa cor lavada, e o Elton John ele tá, né, com um brilho muito mais forte e uma cor muito mais estourada. E isso não é por acaso, né? Se reparar, em vários momentos do filme ele vai estar sempre com uma cor mais destacada e um brilho mais forte, porque é para mostrar que ele é o centro daquilo ali, né? E mais do que isso, né? Ele é meio clichê falar isso, mas ele nasceu para brilhar,
né? Então tem essa preocupação muito estética da cor e da iluminação para cima do personagem principal, porque é necessário nesse filme e é bem trabalhado, porque como é um filme que tem essa questão muito grande, né, da estética visual do espalhafatoso, né, não só da roupa em si, mas da pessoa que era de fato, isso é muito bom porque é um ponto a mais para destacar novamente na questão visual e não narrativa a partir da fala. E você, já assistiu Rocketman? Coloque nos comentários o que você achou do filme sobre esse vídeo também. Não esquece também de dar um like se você gostou. E se você quiser continuar acompanhando nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.